Queridos, graça e paz, Deus vos abençoe, boa noite a todos. Mais um dia, mais uma noite, mais uma quinta-feira em que estamos juntos pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus, para batermos um papo, orarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que você, sua família, sua casa estejam com saúde, seus celeiros abastecidos. Sei que a vida está voltando ao normal por algumas imposições e o carro está andando e estamos tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. Mas vamos continuar em oração, rogando ao Senhor que possa trazer a estabilidade e que possamos, num tempo breve, possamos voltar à nossa vida da forma normal, sem restrições ainda. Estamos ainda continuando, pelo menos a nossa igreja, não ainda nos reunindo na nossa sede. Entendemos e respeitamos as opiniões de diversos colegas e denominações que de repente já voltaram, mas acho eu que ainda não é o momento, não é prudente. Então vamos aguardar um pouco mais e quem sabe no mês que vem, e se acharmos também que não, vamos aguardar o tempo em que todos tenhamos tranquilidade, todos possamos voltar. Não adianta voltarmos com restrições a crianças, a idosos, a pessoas de determinadas faixas de idade. Essa é minha opinião. E respeito dos outros, mas vamos aguardar. Então, enquanto aguardamos, vamos estar por aqui, conversando, batendo um papo, orando a Deus para que, no momento certo, e rogando a Ele que Deus possa nos dar uma cura, uma vacina, uma medicação, que possamos combater essa maldita doença. Amém? Quero ler com vocês um texto na Palavra do Senhor, no livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 24. Primeiramente eu quero orar, mandar um beijo carinhoso a todos os irmãos da Igreja Plantadores de Árvores, aqui no Rio, na Ilha do Governador, os irmãos ali de Itaipuaçu, que a graça, que a misericórdia, que as promessas do nosso Deus estejam sobre todos. Você, amigo querido, que está me vendo agora, ou ainda vai me ver, Deus te abençoe, abençoe teus celeiros, a tua família, com saúde, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, te louvamos nessa noite, te damos graças, Senhor, por mais um momento em que Tu nos permite estarmos juntos, que Tu possa falar conosco, que Tu possa visitar o meu amigo, irmão em Cristo, que nos dá a honra de estarmos juntos nessa noite. Seja a Tua boa mão sobre nós e sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. É a nossa oração, Pai. Amém. Querido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 24, diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que, sendo destruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Portanto, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está, ó sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados,
tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Irmãos, eu gosto muito de música, né? E estou trabalhando, aí boto uma musiquinha para ouvir. Eu tenho escutado muito, gosto muito, né? do irmão Gabriel Guedes. Tenho escutado bastante algumas de suas canções. E estava ouvindo, ele cantou também aquela música Ninguém Explica a Deus. E comecei a ouvir, né? Já tinha escutado, obviamente, mas assim, confesso não ter parado para atenção na letra. E estava ouvindo e tenho meditado e me lembrei desse capítulo em que Paulo fala, né, que a loucura para nós, para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E Paulo está falando aqui de algumas coisas, que a palavra de Deus é loucura para nós, né? É loucura para os que perecem, mas para nós, salvos, é o poder de Deus. Para quem não entende. E essa canção fala em muitas situações das pessoas, de teologias, de situações, para tentar explicar quem é Deus, mas na verdade ninguém consegue explicar Deus. E essa canção, assim, ela tem falado muito comigo e eu fiquei meditando nesse episódio aqui também e queria conversar com você a respeito disso. Talvez as razões que uma pessoa possa dizer que é ateu deve ser pelo fato de ela não poder e nem conseguir explicar quem é Deus. É difícil, né? Você tentar explicar quem é Deus. E essa canção justamente fala isso, né? Nada é igual ao seu redor, tudo se fez no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar, teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Né? Então, de repente as pessoas, eu sou ateu, não acredito em Deus, porque como acreditar em alguém, numa pessoa, porque Deus é uma pessoa que você não consegue explicá-la e não consegue compreendê-la, não consegue alcançá-la, de tamanha sabedoria, de tamanha pujança, de tamanho poder que Deus tem, o Criador do universo. Então é difícil. Então a mente humana não consegue. E aí você e eu, as pessoas, o homem em si que não tem a Deus, há uma guerra entre a razão e a fé. E Hebreus 11 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não posso ver, mas que eu acredito e que elas vão acontecer. Ou seja, eu não consigo ver, mas eu espero. É o firme fundamento das coisas que não se espera, mas que eu acredito, eu creio. Então, e quando a razão e a fé elas entram em colisão, elas começam a se degladiar, porque a razão é importante, mas ela não pode orientar a minha e a tua espiritualidade. Não tem como. Não dá para explicar, como diz a canção, não tem teologia para explicar, não tem Big Bang para disfarçar alguma coisa. Pode até alguém duvidar. Pode, claro que pode. Muitos duvidam de Deus, do seu poder. Muitos acreditam que Jesus não veio a esta terra, não se fez homem. As pessoas não conseguem acreditar que Jesus nasceu e Maria concebeu sem ter relação com José. A gente não pode, a gente tem que entender que as pessoas, por isso que Paulo falou assim, olha, para nós é o poder de Deus, mas para os outros é loucura, vocês são malucos, crendo nisso, não é? Crendo que uma pessoa sem ter relações sexuais pode conceber alguém. Então, as pessoas acreditam ou não, então isso é difícil, porque a razão me dá razão de pensar de que isso não pode acontecer. Não tem como uma mulher conceber, uma criança conceber, gerar um filho sem que a mesma tenha tido relação sexual. Então não tem como, a razão me dá razão de pensar assim. Mas quando eu tiro a razão
né, que é importante, mas ela não tem como medir a minha fé e nem pode medir a nossa espiritualidade, a razão ela passa a ficar de lado, e eu creio. E ponto final. Irmãos, eu creio na Bíblia como a minha bússola, como meu guia de vida e de fé. E se a Bíblia dissesse que não foi o grande peixe que engoliu Jonas, mas tivesse sido ao contrário, eu acreditaria, porque é a palavra de Deus. Embora a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas e ele ficou ali, dentro do grande peixe. Mas se tivesse sido ao contrário, eu acreditaria da mesma forma, porque é a palavra de Deus. Então, mas a razão não me daria outra escolha de pensar de que é impossível que um homem possa engolir um peixe, um grande peixe. Não tem como. Não é? Mas, como muitos não vão querer acreditar que Pedro andou pelas águas, é um direito das pessoas, mas eu creio que isso me basta. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e isso me basta. Ele está vivo, ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Há mais de 30 anos mudou a minha vida. Eu estava fadado à morte eterna e Cristo Jesus modificou a minha história. Eu creio, eu não o vejo, mas eu sinto a sua presença, ele me conduz, ele fala comigo, o seu Espírito nos direciona, fala conosco a todos os dias e cuida de nós. Mas a razão não permite com que o homem natural possa acreditar nisso, e ela é o veículo que se levanta contra a fé para que não possamos acreditar nas promessas e nos milagres. A razão, ela bloqueia a nossa fé. Essa que é a verdade. Ela trabalha na base da lógica, na base da coerência dos fatos, e ponto. Olha, é impossível que um homem sobreviva mais de um dia, ou sobreviva dentro do ventre de um grande peixe. Se ele for engolido, ele vai morrer. Sim, mas essa é a razão. A razão não me permite pensar o contrário. A razão não me permite acreditar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. A razão não vai me dar entendimento e não vai querer dar razão de que Jesus disse para Lázaro, quando estava morto, Lázaro, sai para fora. Porque é impossível que alguém ressuscite. Na nossa mente, na razão, não tem como. Por isso eles nos chamam de Bíblia, por isso eles nos chamam de loucos. Por quê? Vocês são loucos acreditar numa coisa dessa. Aí dizem que fizeram lavagem cerebral. Por isso Paulo está dizendo, olha, pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Isso faz parte do seu poder. Do seu poder. As pessoas que estão fora da nossa fé acabam não conseguindo acreditar, não conseguindo crer e nos taxam de loucos, de malucos, porque não conseguem entender, porque deixam a razão falar mais alto. De repente você que está me vendo agora e que de repente não professa a mesma fé que nós, você sabe que nós temos razão, porque eu sempre soube que os cristãos tinham razão. Eu sempre vi que a palavra de Deus ela tinha poder. Eu sempre vi, pô, esse pessoal tem razão, mas eu preferia ficar na minha razão, que era a minha consciência, de viver a minha vida miserável. Vivi durante 19 anos. Com 19 anos eu me converti. E há 30 estou caminhando com Jesus. Por misericórdia. Porque acreditei em que Ele podia mudar a minha história, mudar a minha vida, em que Ele podia trocar o seu fardo, o meu fardo, pelo seu, em que Ele podia me dar paz, paz que o mundo não pode experimentar se não for a paz que Cristo dá. Não pode. Então, Jesus trocou o meu fardo, Jesus me deu uma nova esperança e melhor, Jesus me deu uma nova perspectiva de vida. Hoje, eu tenho uma nova esperança e uma nova perspectiva, não pela minha razão. A minha razão diz que tudo vai dar ruim, como dizem na gíria, que não vai acontecer, que a situação não vai melhorar.
Essa é a razão. Mas a nossa fé diz que o Senhor tem algo melhor para nos dar, que o melhor dele ainda está por vir. A minha fé diz que o Senhor cuida de mim e que ele cuida da minha vida e dos meus. A minha fé diz que ele é o Deus provedor. A minha fé diz que ele cuida de tudo aquilo que eu estiver precisando. Mas a minha razão vai querer sempre ir contra a minha fé e dizer que eu estou errado. Então, a fé, a razão é importante sim, mas ela não permita com que a razão possa impedir e te orientar na tua espiritualidade. Não permita. A razão, ela bloqueia a nossa fé. A razão, ela trabalha com a lógica. Ponto final. Na lógica, na matemática, 2 e 2 são 4. 1 mais 1 são 2. Agora, na matemática de Deus, isso não acontece. Muitas das vezes, onde só tem 2, Deus multiplica e faz milagres. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele aumenta, ele multiplica. Então, na matemática, que é uma ciência exata, que é uma ciência da razão, não há razão quando Deus se envolve na matemática. Quantos milagres eu posso te dizer nesse período de pandemia, quantos milagres Deus tem operado na nossa igreja. Tenho sabido de relatos que muitas igrejas fecharam, infelizmente, devido à situação, mas Deus, não porque somos melhores nem piores, somos servos. Mas Deus tem operado milagres no nosso meio, por fé, porque temos crido que Deus tem sido o nosso sustento, o nosso guia, o Deus que tem nos guardado. A lógica, ela está limitada ao passado, condicionada por nosso conhecimento e experiências. E está delimitada por sentidos físicos e nossa capacidade de raciocínio. É a lógica é o raciocínio. Raciocínio lógico. Olha, eu estou raciocinando aqui, essa situação é impossível de acontecer. Olha, a lógica não me permite pensar diferente. É o meu raciocínio. Então, se eu não me desvincular da minha razão para tentar viver na minha fé, naquilo que eu acredito, queridos, a tua vida será limitada, a minha vida será limitada, porque a razão vai colocar limites na nossa relação com Deus e na nossa caminhada. Além da razão e da fé, há dessa luta de razão contra a fé, há outra luta também que é do homem natural contra o homem espiritual. O homem natural, ele vive limitado pela lógica. Não adianta, é aquilo que ele pensa, é isso aqui, olha, Deus não existe. Você está louco, você é maluco acreditar nisso. Deus não vai fazer, Deus não existe, eu não acredito em Deus. Ou seja, o homem natural, vivendo limitado pela lógica, ele acha que tem sempre razão. É o raciocínio lógico. Olha, não, você é louco. Eu tenho razão. E muitas das vezes Deus vem para mudar a história e para tirar a razão, porque Ele é Deus. A lógica trabalha com dados, já falei isso, para chegar a diversas conclusões. A lógica trabalha assim. Olha, é isso e acabou, não tem como. Né? Você está fugindo de situações, mas não tem como. Eu queria ler alguns versos em Eclesiastes. Deixa eu voltar aqui. Em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, no verso 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Outra coisa que o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 17. Cheguei à seguinte conclusão sobre tudo quanto Deus tem realizado na terra. Ninguém é capaz de, com o poder de entender todas as ações de Deus. O sábio pode até asseverar o que compreende. Entretanto, na realidade, jamais conseguirá explicá-la. Outra, Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Assim como não conheces o caminho do vento, tão pouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher,
Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Ninguém pode explicá-lo, não adianta, não há razão. Pode ser o homem mais sábio deste mundo, nesse século, o homem mais inteligente que você possa conhecer, não vai ter condição de compreender quem é Deus. Não vai ter, a mente humana não vai conseguir entender. Então, querido, a tua razão, você pode ser o homem mais inteligente, a mulher mais inteligente, mas a tua razão não vai conseguir explicar quem é Deus. E se você tem sede de eternidade, comece a entender e a se relacionar com Deus mediante a tua fé. Porque se você quiser se relacionar com Deus pela tua razão, você não vai conseguir caminhar com Ele. Outra coisa, o homem natural e espiritual vive pela fé naquilo que Deus falou. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente. Verso 15 agora: contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido porquanto, verso 16 para terminar, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Queridos, é viver pela fé naquilo que Ele falou, crendo. Porque se você não crê nessa palavra, você será um homem e uma mulher limitado. Ou seja, você não vai conseguir decolar, não vai conseguir alçar voos maiores e ter uma carreira cristã de uma forma mais bem sucedida. A sabedoria humana acha que pode julgar todas as coisas. A sabedoria humana, ela rotula o falso, rotula como falso aquilo que é logicamente incompreensível. Óbvio, claro, aquilo que não há lógica, eu vou rotular como falso, porque não entra na minha cabeça, na razão do homem, rotular, entender algo que não tem cabimento, não tem como eu conceber, eu entender que uma mulher pode dar à luz a uma criança sem ter tido relação sexual. Não é? Hoje, uma mulher pode até engravidar com inseminação artificial, sim, mas ali há uma inseminação do sêmen do homem. Beleza, não houve a penetração, não houve ali o ato sexual propriamente dito, mas houve uma inseminação artificial de um sêmen do homem. Tudo bem. Agora, sem haver isso, para a mente humana entender que uma mulher deu à luz a Jesus sem que José tivesse tido contato com Maria, é inconcebível. Então eu vou rotular como falso. A mente humana, os homens preferem rotular. Não, isso, como dizia o Padre Quevedo, não existe. Isso não existe, isso não é verdade. Ou seja, a loucura para o mundo é loucura. Vocês são loucos, vocês são um bando de bíblias malucos que querem acreditar em coisas que não tem nenhum tipo de cabimento. Não adianta. Não adianta. Os nossos irmãos católicos, por muitos e muitos anos, brincavam que nós dávamos dízimos, isso e aquilo, mas nós damos dízimos e damos com alegria na nossa alma, dizimamos com prazer e ofertamos com prazer e com alegria, porque cremos que o nosso Deus, mediante a sua palavra, há de cuidar e há de abastecer os nossos celeiros. E os nossos irmãos católicos pararam de nos criticar e também fazem da mesma prática, porque isso é bíblico. Mas antes de ser bíblico, eu preciso acreditar
que eu não estou dando para Deus, toma. Não, eu devolvo a Ele com alegria, com gratidão, com prazer na minha alma, porque creio que Ele há de cuidar da minha fazenda, há de cuidar da minha família, há de cuidar de tudo aquilo que eu tenho dado a Ele como primícia. Aleluia. E Paulo diz, olha, isso é loucura. Paulo toma essa expressão dizendo, olha, o mundo acha que isso é loucura, né? Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E Paulo toma essa expressão porque problema de algumas pessoas, isso estava acontecendo ali em Corinto. Algumas pessoas estavam achando e estavam tendo influência da parte filosófica daquele momento do mundo, e a influência ela estava ficando tão grande que Paulo diz, olha, vocês estão dizendo que a gente é maluco e tal, né? Realmente, é loucura para vocês que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. Eles estavam desprezando a mensagem do Evangelho, era o que estava acontecendo, e Paulo vem com essa palavra para poder quebrar todo o jugo do inferno e dizer, olha, a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, salvos e que acreditamos e cremos, ela é o poder de Deus. Aleluia. Paulo diz que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a dos homens. Queridos, se Deus não existe ou se Ele é louco, essa loucura dele, ela é muito mais sábia do que qualquer homem que seja o mais inteligente vivente ainda nesta terra. E eu quero encerrar, amados, dizendo que ninguém pode realmente explicar a Deus. Ninguém, não há como explicar Deus. A mente humana não consegue, não há como acompanhar esse Deus tremendo, maravilhoso, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que rege o universo, que é o rei, o dono do universo, o dono de todas as coisas. Razão se encontra com a divindade. É outro embate, estou falando do terceiro embate. Primeiro, da razão contra a fé, depois do homem natural contra o espiritual e a razão contra a divindade. E a gente precisa tomar muito cuidado quando há esse embate de razão com a divindade, porque ela pode gerar três coisas que eu separei aqui. Pode gerar o ateísmo. O ateu, ele nega a existência de Deus pelo fato de não poder vê-lo e nem compreendê-lo. Ou seja, não está errado. Você não pode ver Deus, você não pode enxergá-lo, né? Então, a minha razão diz que como eu posso dizer que alguém existe se eu não posso vê-lo? É a razão. Então, eu não acredito. Sim, mas quando eu me encontro e sei que essa divindade, que Deus existe, que Ele mudou a minha vida, de quem roubava não roubava mais, quem roubava não rouba mais, quem falava palavra torpe não fala mais, quem adulterava não faz mais isso. Ou seja, queridos, como alguém pode mudar assim no estalar de dedos se não for o poder do Evangelho inundando e invadindo a sua vida? Então, para o ateu, quando a razão e a divindade elas se chocam, pode gerar o ateísmo, porque o ateu ele não acredita naquilo que ele não vê. Então, não, Deus não existe. A outra coisa, ela pode fazer com que você e eu possamos virar teólogos e liberais, porque ela coloca a razão acima da fé e tenta decifrar Deus. Irmãos, não tem como se decifrar. Eu não posso colocar a minha razão acima da minha fé. A minha fé está acima da razão, porque se eu não acreditasse e não achasse, tivesse a certeza, melhor dizendo, de que Deus mudou a minha vida, de que Ele está vivo, como vimos no filme, Deus não está morto. Deus não está, Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu não posso ver a Jesus, mas eu sinto a sua presença, sinto o seu Espírito que rege a minha vida e que diz, olha cara, você errou aqui, olha, não faça mais isso, muda esse comportamento, não faz assim, faz dessa forma, haja dessa forma. Por quê? Porque eu coloco a minha fé acima da razão, porque senão estaria também como esses outros, olha, isso é loucura.
Isso é loucura. Deus falando, Deus não fala, eu não posso ver. Como eu posso falar com alguém que eu não vejo? Mas Deus fala conosco diuturnamente, todos os dias. A terceira coisa, esse encontro de razão com a divindade pode gerar ateísmo, pode gerar teólogos liberais demais, mas pode gerar cristão equilibrado. E é esse ponto que eu quero matar com você, fechar com você, melhor dizendo, e fazer com que nós sejamos cristãos equilibrados. Que é compreender, o cristão equilibrado, ele vai compreender apenas o que Deus colocou ao seu alcance e vai deixar que deixar que a fé o leve além da sua razão. Vou repetir, ficou meio enrolado, né? O cristão equilibrado, ele vai compreender apenas o que Deus colocou ao seu alcance. Ponto. É isso. Mas ele vai deixar que a fé o leve além da razão. Isso é ter equilíbrio. Eu compreendo até aqui. Não quero, Deus, eu não sei porquê. Por que isso, por que aquilo? Olha, a minha mente, eu compreendo até aqui. No mais, eu deixo com que a minha fé vá além da minha razão e eu possa ter equilíbrio para continuar servindo. Queridos, eu fecho com você nesse momento, que para vivermos o Evangelho de Jesus, vamos precisar andar pela fé, sem entender tudo o que ele diz ou o que ele realiza. Assim iremos experimentar todos os seus milagres. Muitas coisas, eu confesso a você, que eu não entendo ainda. Por que Deus não fez? Por que está demorando? Por que eu estou passando por isso? Por que da pandemia? Por que isso? Por que aquilo? Porque alguns amigos, alguns irmãos em Cristo partiram? Eu não sei te explicar. Não sei. Mas, mesmo assim, eu prefiro caminhar e entender que Ele é Deus. Que Ele é o Senhor da nossa vida. E que tudo Ele há de fazer para que eu e você possamos continuar colocando a nossa fé acima da nossa razão. Se você que é cristão não vive dessa forma, queridos, eu não sei nem como é que você vive. Porque, olha, nós precisamos realmente estar vivendo pela fé, entendendo que é um dia de cada vez, que é um passo de cada vez, entendendo que Ele é dono de todas as coisas, de toda, como diz a canção, de sabedoria e de poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, Ele se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Então, querido, creia nessa noite, creia, e acabou, é ponto final, é crer, é ir além, pela fé. A razão vai ser um fator bloqueador na sua e na minha vida se nós deixarmos, mas a fé vai me levar a lugares que eu jamais pude enxergar, que eu jamais pude ir. Quero terminar com um verso, não estava aqui no script, mas quero ler para você aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Só para quem tem fé que pode entender o que eu estou lendo agora. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Se você crê nisso, Deus tem ainda um melhor desta terra para a sua e para a minha vida. Eu sou contra, quem me conhece sabe, de ficar pregando o evangelho triunfalista. Jamais. Temos muitas lutas, temos muitas aflições. De repente você esteja passando um momento difícil na sua vida e eu
Temos, irmãos, e vamos continuar tendo, essa que é a grande verdade. Mas eu creio no que Paulo escreve aqui. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma jamais imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Eu o amo. Se você o ama, então você pode crer que Ele há de fazer ainda. Ele há de te dar, e Ele há de revelar, Ele há de nos dar aquilo que nós precisamos. Eu comentei no domingo, não é? Do Deus que sabe os patos que eu e você precisamos. Ele sabe. Ele vai continuar entrando com provisão na sua e na minha vida, se eu colocar a minha fé acima da minha razão. Se eu começar a pensar com a razão, querido, nada vai acontecer. Então, continue crendo, em nome de Jesus, porque não tente querer explicar a Deus, mas sinta-o na sua alma, sinta que Ele vive em você, que Ele habita em você, que a sua palavra gera na sua alma e na minha vida. E é isso que precisa, porque essa palavra só gera vida na sua e na minha alma quando nós temos fé para acreditar que Ele é Deus e que ninguém pode explicá-lo. Em nome de Jesus, creia nisso nessa noite. Vamos orar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus celeiros, Deus te dê saúde, que o Senhor possa te visitar nesta noite, que o Senhor possa responder às suas orações, aquilo que você necessita, Ele pode, porque Ele é Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Como diz a canção, Deus, tu é dono de tudo, Senhor, de sabedoria, de poder, Senhor. E nesta noite nós queremos, ó Deus, beber da tua água, a água da fonte da vida, Senhor. Porque antes que tudo fosse criado, tu já existia. Porque tu é Deus, Senhor. Tu se revelou para nós, ó Deus. Pai, nós te exaltamos porque a tua palavra diz, Senhor, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós, ó Deus, te reverenciamos nesta noite porque tu, ó Deus, veio para que pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Por isso nós te louvamos nessa noite. Abençoa os meus irmãos, abençoa a igreja plantadora de árvores. Abençoa, ó Deus, o teu povo que se reúne, o teu povo que está, ó Deus, Senhor, nesse momento, Pai, no seu lar, ó Deus, Pai, buscando a Ti, Senhor, na Tua palavra. Abençoa com saúde, abençoa o Brasil, abençoa as nações, os profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, Senhor. Guarda-o, Senhor, guarda as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite, te bendizemos e te agradecemos. Queridos, Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vejo você no domingo, se Deus assim permitir. Tenha saúde, Deus te abençoe, graça e paz. Amém.